princípio da satisfação. Sexo visa satisfação. Veja o que ele diz no capítulo 5, versículos 15 e 16. Esse é o versículo que nós vamos nos prender hoje, esse texto. Ele diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida entre estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos carinhos dela. Eu quero chamar a sua atenção para 4 verbos que são empregados aqui, e independentemente da tradução que se possa ter usado, você vai perceber que esses verbos, a língua hebraica tem recursos que pode olhar de um lado para o outro, alguém bebe ou alguém é saciado da sede, mas de qualquer maneira eu quero focalizar 4 verbos que aparecem aqui. São eles, o primeiro deles, beber. O segundo deles, no versículo 18, ele fala, não, aqui já é o 19, alegrar-se. No versículo 19, ele vai falar fartar-se. E também vai falar embriagar-se. Veja, aqui, embora ele esteja abordando o sexo, ele em nenhum momento fala sobre a questão de reprodução. Em alguns meios, existem maneiras diversas de desvirtuar o que Deus fala, e ouça que aqui, em nenhum momento, ele está falando sobre reprodução, está falando sobre prazer, beber, se fartar. A ideia do sexo, que em algumas circunstâncias foi dito, não, é só para reprodução. As Escrituras não estão abordando assim. Esses verbos que foram empregados aqui, existe uma progressão aqui, beber, alegrar-se, saciar-se, embriagar-se. Eles estão falando de satisfação pessoal. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Não tem nada de corrompido se pensar no prazer, na satisfação sexual. Ela está dentro das Escrituras ao ponto de ele falar, bebe. Farte-se, embriague-se, ou seja, a ideia é de tal maneira experimentar o sexo da perspectiva de Deus, que a pessoa anda cambaleante. Essa é a ideia de embriagar-se. Numa terra em que, em alguns lugares privilegiados em Israel, chove 70 milímetros de chuva por ano. Você tem noção do que é isso? Aqui em Campinas eu não tenho certeza, não sei se Fabrício tem essa informação fácil aí, mas uns 1.500 a 2.000 caem em Campinas por ano. Oi? Olha, hoje quase deu 40. Gente, 70 por ano. Vocês têm noção do valor da água naquele ambiente? Então, quando ele está considerando a mulher como uma cisterna de quem ele vai beber, isso é muito mais significativo do que você pensar em água da perspectiva de um país que tem uma bacia hidrográfica com esse tamanho. Uma ocasião eu estava num rio, na Amazônia, e não tinha muita gente para me informar, mas finalmente achei alguém ali, perguntei para o camarada, isso aqui é rio ou é mar? Ele falou, isso aqui é rio. Mas cadê a outra margem? Ah, está mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros? Você atravessou Israel de leste a oeste. O país inteiro cabe dentro daquele rio, um pedacinho daquele rio. Então veja, a linguagem que ele emprega aqui, beber, fartar-se, deixa eu tirar alguma coisa daqui. Beber, fartar-se, está focalizando justamente
no privilégio que Deus nos tem dado. Além disso, veja, no capítulo 7, versículos 5, ele diz, não se recusem, já pulei? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Veja, eu lancei mão aqui de um versículo de Paulo para descrever em função do que eu tenho visto. Algum tempo atrás eu recebi uma esposa e o seu marido extremamente constrangido, lógico, por causa da infidelidade dele. Ela tinha descoberto contatos, redes sociais, que ele tinha tido caso. E, explorando um pouco mais o caso, eu descobri que o casal não tinha relacionamento sexual fazia 2 anos. Eu perguntei para ela, o que você esperava que acontecesse? Ela falou, que ele se controlasse. Eu falei assim, e você sabe o que Deus fala sobre o assunto? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente. Veja, se interrompe o relacionamento sexual por breve tempo, mútuo consentimento. E para orar. Nós não estamos falando aqui de enfermidade ou coisa desse tipo. Agora, eu me assusto como em tempos recentes casais estabelecem um padrão de vida de meses sem relacionamento. Tudo bem, aquele caso de 2 anos é um extremo, mas de meses tem sido comum. E veja o que ele diz, para que Satanás não os tente. Na medida em que você ignora que sexo está dentro do projeto de Deus para satisfazer mutuamente, é uma medida profilática para os ataques e estratégias satânicas. Então veja, sexo é para o prazimento, é para ser bebido. É para ser saciado, é para se embriagar, é para se alegrar.